Amém? Chamar o pastor Khalid. Quem conhece o pastor Khalid? Levanta a mão. O pastor Khalid já é de casa já. Estende as mãos para cá, vamos orar pela vida dele, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos a vida do teu filho, ó Pai, na tua presença. Ó Pai, te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela vida dele, por o Senhor ter trazido ele, ó Pai, dessa noite, ó Pai. Ó Pai, eu penso, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem um propósito, ó Pai, para essa noite. Eu te peço, ó Pai, que ele faça parte desse propósito, ó Deus, e que a tua palavra, Deus, venha nessa noite, ó Pai, tocando cada coração, cada vida, transformando vida, Pai. Traga, Pai, espírito de revelação, ó Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento da tua igreja, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na vida do teu filho, ó Pai, que o Senhor traga para nós, ó Deus, que possamos te conhecer mais e mais através dessa palavra de hoje. Abençoamos a vida do Khalid, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, muito obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Atos capítulo 16, vamos já ler a palavra. Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Atos 16, versículo 19. Vamos ler um pouco esse texto. Algo muito interessante que o Senhor colocou no meu coração. O texto em Atos 16, 19 diz assim, vendo os seus senhores que se lhes desfizer a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de terem dado muitos açoites, o lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. E este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça mal nenhum, que estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Amém? Irmãos, não preciso nem expressar a minha gratidão e minha alegria a Deus por estar aqui, né? Rever todos vocês, poder estar aqui em comunhão, né? Mais um ano, né? Ao Hanukkah, Festa das Luzes. Eu tive a honra de estar aqui no ano passado, e a satisfação de voltar esse ano, tanto no retiro de carnaval, como agora, nesse ano, novamente, na festa do Hanukkah. Eu me sinto um privilegiado, me sinto uma pessoa abençoada por Deus, por estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar um pouco sobre a minha vida, sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E muito feliz, né, por ter chegado em segurança, por Deus ter me trago. Dessa vez agora eu vim de carro, né? Meu pai me abençoou, né? Vocês se lembram que da minha vez, quando eu dei o testemunho, eu falei que o meu pai, ele havia dito para mim que todas as cidades acima de 250 quilômetros eu não poderia ir no meu carro próprio. E assim foi passados-se os anos, e aí minha mãe falou assim, Ali, meu pai chama Ali, minha mãe Elissar, por isso que Khaled, Ali Nassif. Você tem observado o Khaled está emagrecendo. O Khaled está emagrecendo, o que está acontecendo com ele? Ele está viajando demais de ônibus, pega ônibus de um lugar, vai para o outro, pega ônibus, vai lugar, vai do outro, vai para o outro, desce do ônibus, tem que ir para uma cidade que tem que pegar 2 ônibus. Por que ele não vai no carro? Você falou para ele que ele não pode ir no carro. Aí ele me chamou agora no dia dos pais, falou assim, filho, para de viajar de ônibus, só quando tem que ir de avião, vai de avião, pega um carro. Eu falei, pai, então eu tenho que comprar um carro novo. Não, um melhor carro, né? Eu tenho que deixar o Poisé de lado. Aí eu fui e achei o Pois então, né? Saí de um Gol e um Polo. Irmão, que carro fantástico.
Para aquele que nunca teve um carro zero do ano, igual eu vi alguns aqui, é um carro fantástico. Não estou fazendo propaganda da Volkswagen, porque nem tem fabricação mais do Polo. Mas que carro é aquele Polo sedã, irmãos? Nas 2 primeiras noites eu dormi dentro do carro. Minha mãe foi lá no carro, filho, você não vai dormir em casa? Estava passando o dia dos pais, comprei o carro na terça, quarta e quinta, eu estava lá dentro do carro. Não, mãe, deixa eu aqui, daqui um pouco eu vou lá para dentro. E eu chorava dentro do carro, dizendo, Deus, como é que o Senhor olha para mim? E o Senhor tem olhos para mim para achar que eu mereço um carro desse. Por que o Senhor olha para mim e fala assim, filho, eu vou te dar esse carro. E o que eu fiz para que eu pudesse merecer estar num carro desse, Senhor? E aí fiquei ali 2 noites dentro do carro, orando, agradecendo. Falei, Senhor, Deus, guarda, me livra de todo acidente, que esse carro seja para a tua obra, para seja a exaltação do teu nome, me leve nos lugares que eu tenho que ir. Ele está ali estacionado, graças a Deus. E vim. E achei uma maravilha essa experiência de poder viajar uma longa distância de carro, e ainda mais quando a gente vem para casa de pessoas que a gente ama, né? Existe um ditado árabe que diz que fala que a casa da pessoa amada nunca é distante demais. Todo é perto quando se ama, quando se tem um propósito, quando você deseja estar. Você faz de tudo, você se esforça ao máximo para estar aqui. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra muito edificante, uma palavra que tem falado muito ao meu coração. Mas antes disso, eu queria só abrir uma pequena observação. Esse ano não está sendo nada fácil para mim. Nós temos visto várias coisas acontecerem na mídia, nas divulgações dos telejornais, né? Essa semana agora nós tivemos um atentado na Espanha. Semanas passadas nós tivemos um outro atentado em outro país. E aí nós temos visto grupos islâmicos, né, grupos extremistas definharem e manifestarem os seus credos, a sua religião. Mas não é isso que me preocupa. O que me preocupou foi o que aconteceu no mês de junho e julho e maio, né? Até o mês passado, quando a igreja brasileira levantou uma cruzada evangélica contra os muçulmanos que estavam sendo refugiados no Brasil. Eu me recordo que em maio eu tive noites que eu não conseguia dormir. Eu tinha que desligar meu aparelho celular para que eu pudesse dormir, porque a cada minuto chegava mensagem de pessoas perguntando se aquela notícia que aqueles 1.800.000 muçulmanos que estavam vindo em 13 navios eram verdadeiras. E aí eu comecei a me preocupar. Eu via pessoas dizendo que não queria que eles viessem. Cristãos, não estou falando de pessoas lá de fora, estou falando da igreja. Pastores pedindo para mim ajuda porque estava preocupado que se eles viessem ia acontecer algo muito sério. E aí eu comecei a entender, comecei a procurar, a compreender aonde estava a nossa visão. Bem certo é que essa questão desse número de 1.800.000 muçulmanos vir em 13 navios da ONU é furada, né? Como que põe 150.000 pessoas dentro de um navio? Então, por aí você já sabe que a notícia já é uma notícia sensacionalista. E aí falava que grupos extremistas tinham chegado, e isso e aquilo, e aí eu vi um pastor que eu tenho orado a Deus para que eu possa encontrá-lo. No vídeo ele fala que ele é de Campo Grande. E ele fala que é de Campo Grande, e no dia do atentado nos Estados Unidos, ele estava ali na cidade. E aí ele pegou um avião para Joanesburgo. E quando ele chegou em Joanesburgo, ele chegou no aeroporto, ele pegou um táxi para ir para a sua residência, ele começou a ver os muçulmanos na rua tocando tambores, se alegrando com aquilo que tinha acontecido com as Torres Gêmeas. Ele disse que lá em Joanesburgo, ele era missionário, ele era pastor, ele evangelizava muçulmanos. E aí ele fala que quando ele chegou na cidade, ele viu aqueles muçulmanos, ele vibrando, se alegrando com aquilo que haviam feito nos Estados Unidos. Só que ele foi muito infeliz na colocação dele. Joanesburgo não é uma capital muçulmana. Dentro de Joanesburgo existe mais de 250 religiões. Dentro de Joanesburgo existem 14 dialetos diferentes. Falam-se 14 línguas diferentes só na capital, Joanesburgo. Joanesburgo é conhecido como uma capital da magia negra. O islamismo lá é 3 a 4%. E aí eu fico imaginando o que leva um pastor a criar uma notícia sensacionalista, soltar um vídeo, viralizar o vídeo com mais de 3 milhões de visualização, só para que as pessoas aqui criassem um ódio contra os muçulmanos.
E eu parei para pensar e falei assim, Deus, eu quero encontrá-lo, eu quero sentá-lo frente a frente e perguntar para ele o que deu no coração dele, qual foi a intenção para que ele pudesse produzir essa informação, para que pudesse deturpar, para que pudesse contar uma mentira. O que ele ganhou com tudo isso? Será que foi 3 minutos de fama? Será que foi criar um vídeo para que o vídeo dele viralizasse e aí as pessoas agora olhassem para ele, vissem ele como uma pessoa famosa? Só que ele se esquece que ele foi instrumento do diabo. Porque eu não sei se você sabe, a volta de Jesus, ela depende única e exclusivamente da união entre os 2 filhos de Abraão. Lá em Isaías 60 o texto é bem claro, leia Isaías 60 e você vai saber. A união entre os filhos de Ismael e os filhos de Isaac, quando acontecer de os muçulmanos com os judeus se unirem, você pode ter certeza que a volta de Jesus é certa e é naquele exato momento. Porque existe uma promessa de Deus para Abraão. Olha que interessante. Às vezes as pessoas perguntam para mim, Khalid, os árabes, os muçulmanos, eles têm a promessa, eles têm direito à salvação. Eu vejo pessoas me parando e me perguntam, eu nunca imaginei que os muçulmanos pudessem merecer salvação. Eu achava que os muçulmanos iam ser salvos só na grande tribulação. E aí quando você olha o texto de Gênesis, quando Abraão despede Agar, a Bíblia fala que Deus falou para Abraão despedir Agar. A Bíblia fala agora que Abraão pega o menino, coloca sobre os ombros de Agar e dá para ela um odre e um pão e solta o menino e a mãe pelo caminho errante. Aí a Bíblia fala, e Agar andou errante pelo caminho. Só que o mesmo texto bíblico de Gênesis, o mesmo livro de Gênesis diz que quando Abraão e Ló estavam caminhando, e aí Abraão chegou o momento de separar, ele falou para Ló, escolha o lugar que você quer ir. A Bíblia fala que Ló escolheu as campinas, escolheu a parte boa, e Ló foi para aquela parte boa, e Abraão foi para a parte desértica, só que Deus prosperou Abraão no deserto e tornou ele um homem rico. Só que aí você passa a entender o que fez Abraão liberar um filho, que era filho sanguíneo dele, consanguíneo dele, com uma mãe. O que levou a Abraão? Não dá nada, não deu um animal, não deu um servo, não deu nada. Despediu a Agar apenas com um odre e um pão. Por que ele não fez a mesma coisa com Agar e Ismael do que ele havia feito com Ló? Falou assim, eu vou te dar uma boa parte, você é parente minha. O filho que você carrega nos ombros é o meu filho. Abraão era um homem milionário, ele era um homem trilionário, ele era rico. Como que despede um homem, como que despede uma mãe e um filho dele sem nada nas mãos, sem um animal para carregá-los, sem um camelo, sem ouro, sem prata? Como é que Abraão falou assim, vai? Aí você começa a ver o projeto de Deus. Aí você começa a ver que o odre e o pão é a revelação de Cristo em Ismael. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que beber da minha água, da minha fonte, nunca mais será sede. Então você vê que Abraão, ele confiava tanto em Deus que ele sabia que ele estava usando 2 elementos. O pão, que representa Cristo, e a água, que representa o Espírito Santo. Então ele faz a revelação da Trindade em Ismael, ou seja, então ele dá o direito a Ismael, Deus, o mesmo direito que ele dá a Isaac, não na aliança, mas em convivência, em ser filho, em ser alguém que mereceria a salvação. Então o primeiro filho de Abraão a ter uma experiência com o próprio Deus, não foi Isaac, foi Ismael. Tanto é que a Bíblia fala que Agar coloca o menino encostado embaixo de um arbusto, à distância de um tiro de flecha. E o texto bíblico diz que Agar chora, só que quando Agar chora, Deus não ouve a voz de Agar. Por que não ouve? Entenda, porque que muitas das vezes Deus não ouve as suas lágrimas e não ouve lamúria, porque Agar estava chorando porque ela estava perdendo a posição que ela tinha ganhado por ser mãe. Agora, Agar desprezava Sarai, como Penina desprezava Ana. De escrava passou a ser senhora da casa. Agar de escrava passou a ser senhora, porque agora era a mãe que gerava filhos, enquanto Sara era improdutiva. Então Agar estava chorando por ter perdido a posição, enquanto Ismael estava chorando por estar perdendo a vida. Aí a Bíblia diz assim, o anjo do Senhor, em letra maiúscula, e todas as vezes que a Bíblia falar
O anjo do Senhor, em letra maiúscula, é um processo de teofania, ou seja, manifestação do Deus vivo. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor fala com Agar. Agar, eu ouvi a voz do menino. Então, a segunda experiência quem teve com Deus não foi nem Isaac. Novamente é Ismael, que tem a segunda experiência com o próprio Deus. A primeira experiência é quando Abraão, com entendimento em Deus, ele coloca o odre e a água e o pão, para que a representação de Cristo, a Ismael e a nós, leitores bíblicos. E a segunda manifestação de Deus é agora, quando ela está lá, imaginando que Ismael vai morrer, e agora o próprio Deus tem uma experiência. Então a Bíblia evidencia, a Bíblia deixa muito bem claro, que esses refugiados que estão vindo, que esses refugiados que estão espalhados pelo mundo, que esses árabes que estão vindo, palestinos, sírios, africanos, que tem uma descendência, aliás, que tem uma ascendência ismaelita nas suas vidas, são descendentes de Ismael. Aqueles têm o mesmo direito que eu e você temos, por ser linhagem dele, e que você e sua família têm de conhecer a Cristo. Então o cristianismo, a Bíblia, a palavra é para todos, tanto para os filhos de Isaac quanto para os filhos de Ismael. E o que muitas pessoas não têm compreendido é isso. É simples. Quer um exemplo? É só você falar que um ex-judeu vai na sua igreja ministrar a palavra, lota a igreja. Todo mundo quer ver esse ex-judeu na igreja. Todo mundo quer ver o judeu lá na igreja, falar em hebraico, falar as coisas, os costumes em Israel. Todo mundo, vou trazer um rabino de Israel, a igreja lota de gente. Fala assim, estou trazendo um ex-líder do exército islâmico, dá meia dúzia de pessoas. Nós somos tendenciosos. Eu fiz uma pergunta numa convenção de pastores. A primeira coisa, eu cumprimentei eles com a paz do Senhor, falei assim, se vocês tivessem a oportunidade de salvar 5 pessoas, e dentro do ônibus tivesse 10, 5 muçulmanos e 5 amigos de vocês, família de vocês, cristãos lá da sua igreja dizimista, quem vocês salvariam? Só 5. Salvariam aqueles que já estão salvos, que são dizimistas, amigos, que elogiam vocês, ou salvaria aqueles que podem perturbar vocês? Nem preciso responder para vocês o que a grande maioria respondeu, porque a tendência, nós somos levados àquilo que a mídia e o sensacionalismo nos apresentam, e não averiguamos as informações. É muita subjetividade para pouca verdade, é muito achismo para pouco realismo. Aí onde isso é influenciado? Na igreja, onde isso acontece periodicamente? Na palavra. É por isso que às vezes nós temos dificuldade em explicar para as pessoas o cristianismo. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem ver em nós isso. Quando Pedro está subindo ao templo, e aquele homem está caído à porta formosa, aquele aleijado, aquele coxo, pedindo uma coisa que era costume, pedindo dinheiro, aí Pedro chega para ele e fala assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que fez com a mudança naquele homem não foi aquilo que Pedro fez. Ele falou assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta. Não, Pedro chegou para ele e falou assim, olhe para mim. Pedro chegou para ele e falou assim, olhe para mim. E é isso que nós temos que fazer com as pessoas lá fora. É você dizer à pessoa assim, olhe para mim, veja Cristo. E será que as pessoas terão condição de ver Cristo em nós, quando nós chegarmos para as pessoas assim, olhe para mim como um referencial e uma imagem e semelhança de Cristo. Pedro chegou para aquele homem e falou assim, olhe para mim. Era necessário que aquele homem, antes de ser curado, visse Cristo, visse a manifestação do Espírito Santo em Pedro. E é isso que as pessoas lá fora estão buscando. Antes as pessoas nos observavam, olha como que é a mudança. Antes as pessoas, o mundo nos observava, as nossas ações e a nossa postura. Hoje elas não nos observam mais, hoje elas gritam, de tão desesperada que elas estão. Antes elas nos olhavam, hoje não, hoje elas já estão gritando e procurando aqueles que são cristãos para que possam apresentar para eles Cristo, para que possa mostrar para eles a verdade, para que possa libertá-los de mentiras. É isso que os muçulmanos querem, irmãos. Os muçulmanos não querem nada mais do que a verdade.
uma verdade que foi mal cantada através de uma mentira, ao qual eles acreditavam durante anos por serem muçulmanos. É isso que as pessoas buscam, uma verdade que a igreja possa anunciar, aonde eles ouviram uma mentira durante anos, estão escravizados numa religiosidade. Acho que o som voltou. Esse é o nosso papel, apresentar Cristo às pessoas. Olha tanto que esse texto é interessante. Eu estava nessa pequena introdução, olha tanto que esse texto é interessante. A Bíblia fala que Paulo e Silas chegam numa região agora para evangelizar. Quando eles chegam numa região para evangelizar, uma mulher sai correndo atrás, eles dizendo assim, ó: ei, servos de Deus, esses são filhos do Deus Altíssimo, esses dois são filhos do Deus Altíssimo. E por dias isso acontecia, até que Paulo perdeu a paciência. Paulo falou assim, ó, voltou e repreendeu aquele espírito que estava sobre aquela mulher. E a Bíblia diz agora que eles são capturados pelos donos dela, aqueles homens que lucravam dinheiro. E aí são apresentados para as autoridades locais ouvem as pessoas, eles são judeus, ensinam coisas a nós e somos romanos, cadeia neles, chama o carcereiro, preste atenção no personagem, carcereiro. Chama o carcereiro lança eles em uma prisão interior, algumas bíblias falam numa prisão inferior. E aí fala assim, ó, os donos falam assim, ó, eles são seus, agora prenda-os, mas antes de prender eles, eles são espancados, apanham. Chegam lá com seus corpos mutilados, de tanto que eles apanharam, tomaram, a Bíblia fala aqui, olha o que a Bíblia diz, e levaram açoites com varas, e agora eles estão todos açoitados, seus corpos mutilados. O carcereiro pega eles para cumprir a ordem dos seus pretores, amarram seus pés num tronco de árvore, para que eles não tenham chance nenhuma de fugir, e agora ele vai descansar. Todos os presos aprisionados nas suas celas, Paulo e Silas com troncos nos pés, e agora ele está lá, tranquilo, tirando um cochilo, porque está todo mundo preso, não tem chance nenhuma de fuga. Aí daqui a um pouco Paulo e Silas começam a fazer aquilo que eles tinham hábito, mesmo estando presos ou não, orar e louvar a Deus. Oram e louvam a Deus, de repente há uma manifestação de Deus, os alicerces da prisão se estremecem, as portas se abrem, as correntes são quebradas. Aí o carcereiro ouve o barulho. O carcereiro, por mais que ele esteja dormindo, ele tinha aquela questão do barulho no céu. Ele sabia que aquele barulho que ele estava ouvindo era familiar. Podia um gato miar, ele não acordava. Podia um cachorro latir, que ele não acordava. Mas quando ele viu um barulho familiar, ele acordou. Quer um exemplo? Por exemplo, meu pai tem um hábito de dormir na sala. Então, às vezes, quando eu morava com meu pai dormia na sala, e nós já tínhamos cachorros. Os cachorros latiam, meu pai não acordava. Passava alguém no portão, conversando alto, correndo, meu pai não acordava. Às vezes, minha mãe e minha irmã estavam conversando lá alto, e ele não acordava. Mas quando eu pegava o controle da TV para desligar a televisão, eu desligava e ele acordava. Ué, por que você está desligando a TV? Pai, o senhor estava dormindo. Deixa a televisão ligada. Por que ele não acordou? Com o barulho do cachorro, com o barulho da rua e com o barulho da gente conversando? Porque ele está habituado a dormir com o som, ele está familiarizado com aquilo. E quando você desliga aquilo que desliga ele acorda, ele é natural. Quantas vezes eu vi meu pai fazer, pai, então beleza aí, ó. Aí eu colocava lá em sleep para desligar em 30 minutos e corria, ele acordava sozinho na sala, para economizar energia. E aí o carcereiro acorda, e aí quando ele acorda, ele se desespera, porque ele não vê nada, ele vê as cadeias abertas, e aí quando um prisioneiro foge, o carcereiro, ele recebe a mesma penitência do preso, ele vai preso. Quando 2 presos fogem, ainda o carcereiro que deixou fugir vai preso, mas quando 3 presos ou mais fogem, o carcereiro é morto. Então, para ele não ser morto pelos seus líderes, ele preferiu se suicidar, porque ele sabia que ia ser morto, porque ele permitiu que 3 ou mais prisioneiros fugissem. Aí Paulo grita, ó meu amigo, nós estamos aqui, todos, ninguém fugiu. Aí você passa a entender, peraí, como que nenhum prisioneiro fugiu? A cadeia que eles estavam, tem alguma coisa errada aqui? É água? Se soubesse, eu já tinha aberto, não tinha dado o trabalho de você vir aqui. Você está atrapalhando até a mensagem, ó, derramando água.
Está nervoso, né? Você achou que eu não vinha, né? Não é? Você viu, né? Então, e agora, Paulo grita. Aí você passa a entender por que eles não fugiram. A cadeia estava aberta. E o mais interessante é que aqueles que eram colocados na cadeia inferior eram os bandidos de perigosos, estrupadores, pedófilos, assassinos, homicidas. Aqueles homens que assistiam a Paulo eram as pessoas mais perigosas daquele tempo. Então eles esperavam uma oportunidade para fugir. Por que não fugiram? Já parou para pensar nisso? Por que não fugiram? Aí o texto começa a desenrolar. Aí o texto começa a ganhar sentido. Aí você passa a entender que o personagem principal do texto não é Paulo e Silas, é o carcereiro. Aí daqui um pouco, o carcereiro ouve a voz e a Bíblia fala que ele pede luz. Mas eu quero falar um pouco sobre o carcereiro. O carcereiro era aquele que alimentava as pessoas e dava água e comida para os prisioneiros na hora que ele queria. O carcereiro era aquele que rodava a chave da cadeia para que todo mundo soubesse. Ele era um bambambam da cidade. Ele tinha uma posição de reconhecimento. Todo mundo sabia quem ele era. Todo mundo respeitava porque ele tinha um alto cargo. Ele aprisionava as pessoas, colocava as pessoas, tirava, dava comida na hora que queria. Ele era o chefe daquele lugar. E muitas das vezes nós somos os carcereiros. E aí você vai entender. Às vezes você tem montado um cárcere na sua vida. Às vezes você tem posto pessoas encarceradas ao seu redor. Às vezes você tem encarcerado as pessoas com as suas mágoas. Você fala tanto de mágoa, a sua conversa é só mágoa, aí você começa a encarcerar pessoas. E vai alimentando essas pessoas com mágoa. Às vezes você fecha um cárcere com seus bens materiais. A cada dia você vai adquirindo coisas para que as pessoas te admirem e estejam perto de você. Aí você encarcera as pessoas pelo seu consumismo. Aí as pessoas dizem, nossa, carro novo, calça nova, você viajou para lá, você fez isso. Aí você vai adquirindo coisas, porque isso é o alimento das pessoas. É isso que você faz com que as pessoas sejam alimentadas pelo cárcere que você, ao longo do tempo, foi criando. Às vezes os seus dons, as suas virtudes, é os cárceres das pessoas. Por exemplo, se não foi eu que for ministrar, não foi eu que for cantar e não foi eu que tiver uma oportunidade nessa noite, o culto não tem graça. Aí você começa a influenciar as pessoas, você começa a encarcerar pessoas e alimentá-las com a sua forma de lidar. E às vezes você cria um sistema de rebeldia dentro da igreja e aí você começa a encarcerar pessoas, agora você começa a criar uma rebelião, um cárcere de pessoas rebeldes. Você não percebe que quem é o encarcerado não são essas pessoas que estão presas, é por você mesmo que é o encarcerado. Você mesmo que é a pessoa mais presa da história. Era a vida do carcereiro. Ele imaginava que ele era o chefe, mas ele era o mais tolo de todos, porque ele era o prisioneiro de si mesmo. E a pior coisa que tem na vida de um homem é ser prisioneiro de si mesmo. É igual aquela moça ou aquele moço que tem uma namorada e tem outros 4 step esperando. Ou aquela moça que tem um namoradinho e tem outros 3. Sabe o que ela faz? Ela namora, ou ele namora namora o rapaz ou a moça, mas ao redor dos contatinhos vai alimentando todos os dias eles. Oi, bom dia, princesa, tudo bem? Como que você está? Tudo bem? E aí tem um namorado, mas vai alimentando o cárcere que ela vai criando, vai alimentando a esperança daqueles rapazes para que a namore. A mesma coisa o rapaz. Tem uma moça, tem uma namorada fiel, tem uma namorada que ele assume o relacionamento, mas vai criando um cárcere com outras meninas, vai dando manda coração, manda rosinha, manda um bom dia, elogia, faz isso, e faz isso, aí vai montando um cárcere. E aí está lá aquele cárcere montado. E aí tem uma pessoa que é refém dele, e tem outras 4 que é prisioneira. Aí tem um rapaz que é refém dela, e tem outros 4 que são prisioneiros dela. E não percebe o tão tolo e o quão encarcerado eles estão nessa vida deles. Tem pessoas que estão encarceradas no mundo da pornografia. Não conseguem abandonar a pornografia. Não consegue abandonar, vai montando cárcere, vai aprisionando, vai se auto-acorrentando.
e nunca vai. Imagina que tem a chave da vida na mão, mas não tem, porque quem está preso não é aquele que está por detrás das grades, é aquele que está do outro lado das grades, que imagina que pode tudo e faz tudo, e na verdade ele não pode nada e não faz nada, não consegue salvar a si mesmo. E a Bíblia diz que aquele homem pede luz, e hoje é a festa do Hanukkah, festa das luzes, e possa ser que você está precisando de uma luz, possa ser que você está aprisionado e está precisando de uma luz para que você se liberte. Possa ser que você está encarcerado, imaginando que está encarcerando pessoas, mas você é o maior prisioneiro da sua própria vida. A Bíblia diz que aquele homem pediu luz, e lançando-se precipitadamente, ele fez uma pergunta a Paulo e Silas: o que eu tenho que fazer para que eu obtenha a salvação? E o fato mais interessante do texto, eu gosto dos detalhes. Quando Paulo e Silas chegaram, ele não conseguiu ver em Paulo e Silas aquilo que viu só depois. Irmãos, eu vim aqui como um irmão, como ministro da palavra, te fazer a pergunta: qual é o cárcere que você está passando na sua vida? Qual é o cárcere que nesse momento você está vivendo? Qual é o cárcere que nesse momento você está submetido? Qual é a prisão que está te segurando e você não está dando conta de sair dela? Eu quero te falar algo. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu estou falando sobre uma palavra muito séria. O tema e o personagem principal desse texto não é Paulo e Silas. Paulo e Silas é só coadjuvante, eles só são instrumentos de Deus para a vida do carcereiro. Quantas vezes nas nossas próprias vidas nós temos encarcerado pessoas, aprisionado pessoas, seja no nosso trabalho, seja no nosso meio familiar, nós temos aprisionado pessoas imaginando que nós temos o direito de tudo, e na verdade nós somos os mais infelizes da história. Há quanto tempo eu tenho esperado nas igrejas brasileiras uma palavra de arrependimento? Há quanto tempo eu tenho esperado que pastores se levantem no Brasil fazendo campanhas de arrependimento, fazendo momentos para que a igreja ela se conscientize daquilo que ela tem feito contra Deus e se arrependa dos seus atos? Como é difícil isso! Como é difícil nós encontrarmos igreja que trabalha delicadamente com o ato do arrependimento, com o ato de você reconhecer o seu ato e voltar atrás. Hoje nós estamos muito globalizados e sistematizados na questão da prosperidade, na questão do ganho, na questão de adquirir, na questão de conquista. Cada dia mais nós corremos a largos passos para isso. Isso não é errado, muito pelo contrário. Isso é uma coisa saudável a um cristão, isso é uma coisa saudável a nós. Nós temos que compreender isso. Mas nós temos que compreender também que muitas das vezes nós nos aprisionamos nas nossas próprias vidas, nós nos submetemos a certos julgos e a certos aprisionamentos, que só algo maior do que nós pode nos libertar. Aquele homem, ele estava convicto de quão preso e quão miserável ele estava. Então é por isso que ele pede luz para Paulo e Silas. É por isso que ele grita, a alma dele grita por liberdade, a alma dele grita por um anseio desesperado por Cristo. É isso que os muçulmanos têm desejado nas suas vidas, que eles sejam libertos dessa escravidão. É por isso que quando um muçulmano se converte, ele lê a Bíblia em 3 meses, sem dormir, desesperadamente, porque ele agora adquiriu a verdade, ele encontrou a própria liberdade. Esse cachorro me persegue, ano passado você estava aqui, rapaz. Eu quase pisei em você, você vai embora, senão eu vou te dar uma bicuda. Fizeram até a aposta, quem ia pisar no cachorro ia pisar, o Jonathan promoveu uma aposta, aí achando que eu ia pisar no cachorro, eu falei assim, então eu ganhei o bolão, eu não posei, me dá o dinheiro aí. Então, queridos, eu quero dizer isso, nós temos que nos conscientizar, você tem que entender isso, que o seu grito de liberdade, que a sua vida em liberdade,
ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa que você pode adquirir, que a sua liberdade em Cristo, que a sua vida em Cristo, que o seu prazer de ter uma vida próspera, uma vida leal, uma vida íntegra diante de Deus, ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa que possa adquirir, o que você possa conquistar. Sabe, eu como homem pastor solteiro, às vezes eu estou lá na minha igreja, homens me ligam, pastor, o senhor pode me atender? Eu posso. Os homens vão lá chorar, homens de 40, 45 anos que são viciados na masturbação, isso dói lá dentro de mim. Obreiros que não conseguem largar a pornografia da internet, isso dói dentro de mim. Homens que enriqueceram e depois foram a ruínas, porque enriqueceram de uma forma ilícita, fazendo coisas erradas, e agora entram dentro de salas pastorais para se aconselharem, porque não aguentam mais o peso da dor da miséria financeira. Isso dói, porque eles poderiam ser referenciais para mim, e agora eu estou orando por eles e aconselhando eles. Isso é sério, irmãos. Esses dias eu atendi uma moça, eu chorei, eu não dava conta de aconselhar, eu só chorava. Uma moça de 20 anos, que era viciada na área sexual, ela falou, pastor, eu não consigo largar. Como que você aconselha uma jovem dessa? Você está errada, ela sabe que ela está errada. Começou a ter muitos parceiros, criou um cárcere para ela, e agora ela aprisionou seus parceiros e não consegue se libertar daquele cárcere. Pessoas que não largam a mentira, não conseguem largar a mentira, mentem em tudo, têm a oportunidade de dizer a verdade e mentem. E se tivessem falado a verdade, teriam tido sucesso naquilo que estavam falando. Pessoas que se atrevem a enganar uns aos outros para se beneficiar de alguma coisa. E aí aquele homem fala assim, olha, eu preciso ser salvo. Eu preciso do que vocês têm, que vocês me ofereçam, o que vocês têm para que eu possa ser salvo. E aí eles olharam para ele e falaram assim, olha, você tem que crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra, é isso que eu estou fazendo aqui hoje, eles pregando a palavra. A Bíblia fala que lhe pregaram a palavra a eles e todos da sua casa, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões, os açoites. E a Bíblia fala que agora todos a seguir foi batizado, ele e os seus foram batizados. Porque ele compreendeu, ele entendeu que agora, a partir do momento que ele encontrou a luz, a partir do momento que ele confiou a sua vida a Cristo, ele estava liberto, ele poderia agora ser imergido nas águas e ser batizado. Jesus encontra-se à noite em Nicodemos, aí ele permite ser encontrado, aí Nicodemos vai à borda e fala assim, olha, como que eu tenho que fazer para ter a salvação, para herdar a vida eterna? Jesus fala assim, olha, é simples, você tem que morrer de novo, meu amigo. Morrer e nascer. Aí ele falou assim, mas como pode eu, já velho, voltar ao ventre materno? E aí Jesus fala assim, Nicodemos, você é doutor aí de tudo, você é inteligente, intelectual, e você não sabe o que eu estou te dizendo. É nascer no Espírito, é nascer na palavra, é nascer na verdade, é deixar de ser legalista, deixar de ser religioso. É passar a ter uma vida em comunhão. Irmãos, quantas vezes mais nós não oramos mais? Quantos homens abandonaram suas estolas sacerdotais? A Bíblia fala lá no livro de Reis, no livro de Samuel, que Davi se une aos seus 600 e vai ajudar os filisteus. Ele está lá no momento com os filisteus, aí os filisteus olham para Aques e falam assim, o que esse homem está fazendo aqui no meio de nós? Não é Davi, aquele a quem matou 10 milhares, reverenciado e idolatrado lá em Israel? Dispensa esse homem, que esse homem vai trazer problema para nós. Aí a Bíblia fala que o príncipe Aques chega para ele e fala assim, Davi, eu sei que você é um bom homem, mas vai embora, você e seus 600,
600. A Bíblia fala que Davi volta a Ziglag. Quando Davi volta a Ziglag, que era o acampamento onde ele morava, ele, as suas 2 esposas e os 600 homens e as suas esposas, a cidade foi roubada, a cidade foi queimada, a cidade foi sitiada pelos amalequitas, que levaram as suas esposas e levaram tudo. Aí daqui um pouco Davi e os homens choram, a Bíblia fala que eles choram amarguradamente até não terem mais força. Aí a Bíblia continua dizendo que Davi temia ser morto pelos homens, apedrejado, porque foi ele que teve a ideia de ir se unir aos filisteus. Aí daqui um pouco a Bíblia fala que ele chega ao sacerdote e fala assim: olha, me traga a estola sacerdotal. Davi tinha abandonado a estola sacerdotal. E quando nós abandonamos a nossa estola sacerdotal, nós perdemos nossa família. A estola sacerdotal significa intimidade, oração. Aí a Bíblia fala que ele se vestiu da estola sacerdotal e consultou novamente a Deus. E muitos de nós, muitos homens, têm abandonado as suas estolas, o seu posicionamento, passando as suas responsabilidades patriarcal para a mãe. Tem mãe hoje dentro dos lares que fazem 2 papéis, cuidam dos filhos, da educação e de ensinar o filho a palavra, coisa que é do pai, coisa que é do homem. Ser o referencial dos seus filhos. Por exemplo, meu pai nunca me obrigou, pegou eu pela orelha, pegou eu pela mão e falou assim: lê o Alcorão. Não, ele me dava o exemplo do que tinha que ser feito. Me dava o exemplo de como tinha que orar, de como tinha que ler o Alcorão, que hora, quando, de que forma, quanto tempo. E isso foi gerado dentro de mim, essa expectativa. E fui criado assim. E aí eu percebo que muitos irmãos estão abandonando. Antigamente nós tínhamos um alto índice de pais que nos procuravam para falar sobre problemas com seus filhos, e nos ajudar. Hoje o papel se inverteu. Hoje são os filhos que têm nos procurado para falar da omissão dos pais, principalmente do pai. Que o pai não está fazendo mais o papel sacerdotal. Que o pai não está usando mais a estola sacerdotal e se nutrindo e pegando daquilo que ele tem o direito e fazendo aquilo que é o exercício dele. Isso entristece a mim. E isso entristece o coração de muitos pastores pelo Brasil. E isso entristece lideranças de igreja, porque são esses homens, são esses chefes de família, são esses sacerdotes que têm que gerir e construir uma família solidificada em Deus. Os cultos de domingo, as reuniões semanais que nós promovemos nos pequenos grupos, não são capazes de gerar isso nas pessoas. O que geram é a convivência, a relação familiar, interpessoal entre pais e filhos. Entre onde o pai assume sua postura, assume o seu papel e executa e faz aquilo que é de direito e aquilo que cabe, a responsabilidade dele fazer. Mas muitos estão recuando. Muitos estão sendo omissos na questão dos ensinos, na questão daquilo que foram chamados. E isso vai comprometer uma geração futura. Quando a geração de Josué acabou, o texto de Juízes, no capítulo 2, eu não me lembro o versículo, a Bíblia diz que depois que a geração de Josué terminou, uma outra geração foi levantada que não conhecia a Deus e nem aquilo que Deus havia feito, porque essa geração foi omissa. Não passou adiante aquilo que Deus fez, não perpetuou, não discipulou a geração vindoura que estava vindo. Aí a Bíblia fala que essa geração que não conhecia o Senhor, fez o que era mal perante os olhos de Deus, e mesmo Deus levantando juízes, eles ficavam crentes só na hora que o juiz estava perto. A Bíblia fala que na hora que um juiz morria, o povo voltava novamente a adorar imagens. Porque é a questão de você transferir, é a questão de você ensinar, é a questão daquilo de você ganhar, consolidar, discipular e enviar. Estamos falhando nisso, nesse aspecto, papai. Sacerdote, marido, esposa que está aqui nesta noite. Você foi levantado por Deus para ser a coluna da sua casa, ser um referencial, ser um baluarte, ser aquele homem onde o seu filho vai olhar para você e falar assim: eu quero ser como meu pai.
Hoje é um derramamento de super-heróis nas nossas mídias. Você chega para uma criança assim, quem é o seu super-herói? O Hulk. Aquele monstro verde. Tem uns que gostam até de Shrek, né? O ogro lá. Quem é o seu referencial? Wolverine. O Ben 10. Nenhum deles. Pergunta para a criança, irmão. De 10, quantas vão falar assim? É meu pai. Porque Hollywood descobriu, olha tanto que isso é interessante. Hollywood descobriu que na ausência paterna, na omissão dos pais, eles podem criar super-herói para suas crianças para que eles possam lucrar. Olha para você ver o comprometimento disso. Quando nós erramos, as pessoas ganham dinheiro sobre aquilo que nós falhamos. E agora se criam, todos os dias se criam um super-herói. Até Homem-Formiga agora é herói. É brincadeira, né? Formiga ser um herói. E os outros heróis que estão aparecendo por aí na mídia. Aí a criança, olha que... Aí a criança veste uma capa vermelha. A criança veste uma máscara do Batman. A criança compra uma fantasia ou uma roupa heróica de algum personagem, mas a criança nunca quer vestir a roupa do pai. Por quê, irmãos? Por quê que a criança, menino, nunca quer vestir a roupa igual ao pai? Porque será onde está o erro? Aonde que está a falha? Será que a mídia ela tem mais poder do que a gente? Eu falei isso lá aqui no carnaval e volto a reiterar. Você quer saber quem o seu filho é? Não é aquele que está lá com o controle na mão vendo Peppa na televisão. Não é aquele que está lá no controle ou com seu celular na mão brincando. O seu filho é aquele que quando você tira o controle da mão dele, ali é o seu filho. Aí você vai ver ele espernear, reclamar, murmurar, chorar e dar birra. Aquilo lá é o seu filho. O seu filho não é aquele anjinho que está lá vendo o desenho que ele quer ver, tranquilo, sentado na frente da TV, quando você colocou a babá eletrônica para fazer seus afazeres. Não, aquela não é o seu filho. Aquela é só um distraído. O seu filho é quando você tira isso da mão dele, aí ele se revela quem ele é. E é nessa hora que você deve entrar. E é nesse momento que você deve gerar nele uma vida verdadeira. É nesse momento que você deve conversar, sentar, dialogar, falar, orientá-lo. Isso é muito sério. E agora o carcereiro está lá aprisionado. Vamos voltar ao carcereiro, o tempo corre. O carcereiro está lá aprisionado. Falando em tempo, eu vou estar aqui até feriado, até terça-feira. Convite para almoço, churrasco, bate-papo. Eu estou à disposição, só não vou levar o pastor Jefferson, porque o pastor Jefferson está de cama, mas eu vou, estou de carro agora. Entendeu? Então, a partir de hoje à noite, eu sou de vocês. Se vocês quiserem pescar terça, eu vou embora quarta-feira, se me deixarem, eu vou quarta de manhã. Me prometeram uma pescaria aí da vez passada. Então, eu quero dizer isso a vocês. Tem hora que a gente tem que dar uma palavra humorada, né? Porque a palavra é tão dura, tão séria. Se vocês não rirem, eu acho que eu estou causando medo em vocês e não volto mais. Outra notícia. No carnaval eu estou aqui de novo, tá? 2 dias. No ano que vem. Amém? Obrigado por serem educados. Irmãos, nós temos que entender isso. Quem é o encarcerado da sua história? Será que você está amordaçado sem o poder da educação e da orientação na sua casa? Eu não vou trazer aqui essa noite para que você venha à frente, chore, não. Eu quero que essa palavra, ela fique no seu coração, igual das vezes passadas que eu vim, nas vezes anteriores, e as pessoas começaram a dizer, até ontem, tinham pessoas me chamando no WhatsApp, hoje eu não respondi ninguém porque eu estava a caminho daqui, e as pessoas falam assim, pastor, nós estamos aqui já esperando o senhor, porque a palavra que o senhor falou esse ano no retiro, até hoje, lá no pastor, eu estava lá no pastor Osvaldo, lá em Vazante, ministrei ontem à noite e hoje de manhã, aí o pessoal de Nova Ponte foi, aí estava todo mundo assim, pastor, como nós queríamos compartilhar sobre aquilo que o senhor falou no retiro, queríamos que o senhor continuasse a compartilhar aquilo. Então a minha palavra não é aquela palavra imediatista, eu tenho clara convicção disso, mas eu tenho clara convicção que você absorver essa palavra, você assumi-la e você começar a praticá-la nos próximos dias, ela vai trazer um efeito na sua vida, na sua casa, na sua família, no meio que você convive, no meio aonde você está estabilizado, no meio aonde você tem a sua relação interpessoal com as pessoas. Irmãos, isso aqui é muito sério. Esse texto, ele veio a falar comigo muito forte no meu coração.
Eu diminuí quase pela metade as minhas publicações no Facebook. Você pode ver, quem está, faz 5 dias que eu não publico nada nas redes sociais, porque Deus falou assim para mim: Khaled, a sua rede social é um cárcere. Vocês acham que Deus dá a mensagem para o pregador, para falar com a igreja, e acha que a mensagem não fala primeiramente com a gente? Está aqui a pastora que está ali, e ela sabe disso. A palavra, ela passa aqui primeiro pelo canudo, pelo cano, para depois falar. Deus perguntou para mim: Khaled, a sua rede social, o seu Facebook, é um cárcere para você colocar frases e as pessoas compartilhar, e todo dia você pôr frasinha, ou sua rede social é para glorificar meu nome? Eu parei de publicar todo dia coisas, porque eu tomei uma postura, porque eu estava aprisionando as pessoas com as minhas frases, os meus pensamentos. Eu queria ganhar 1000 curtidas, 500 curtidas, era o alimento delas. Queria ganhar compartilhamento, quando tinha mais de 10 compartilhamentos, eu até vibrava. Parei, porque eu me posicionei. Parei de criar um cárcere. Nem a agenda minha no Facebook eu estou colocando mais, porque eu entendi que o encarcerado da minha rede social não eram os fãs, entre parênteses que eu digo, mas era o Khaled, que queria aprisionar as pessoas, queria que as pessoas compartilhassem a frase dele, queria que as pessoas comentassem a frase dele. Eu parei, porque eu entendi que eu precisava de algo diferente na minha vida social, na minha rede social e pessoal. Eu tomei uma posição. Não pensem em vocês que eu falo sem propriedade, sem causa. Eu falo com propriedade e com causa. Não estou aqui falando de uma palavra que eu não estou vivendo, eu estou procurando vivê-la. É tempo de nós sairmos das prisões, homens. Pedirmos luz para o Senhor, dizer: Senhor, nos direcione. Nos liberte dessa vida medíocre espiritual, que eu mostro para as pessoas que eu sou alguma coisa e não sou. Para de viver de postura e de imagem, meu irmão, minha irmã. Para de se produzir toda, comprar roupas, adquirir bens para impressionar as pessoas. Pare de querer que o culto seja só para você, e que se você não for o mentor, o diretor, o cantor ou o pregador, o culto não tem graça. Pare com isso, isso é maléfico. Escolha, moço, escolha, moça, um rapaz e uma moça, e seja fiel e ame. Pare de alimentar segundas, terceiras e quartas pessoas. Você está trazendo uma malignidade para o seu casamento. Você está trazendo para o seu relacionamento a semente do adultério no dia de amanhã. É tempo de nós pedirmos luz e dizermos: eu sou encarcerado, eu sou aprisionado, eu preciso ser liberto. Isso não é vergonha, isso é honra. Procurar e dizer para o seu líder, para o seu pastor assim: eu preciso ser liberto desse vício, eu preciso ser liberto dessa vida alheia que eu estou tendo, de transgressão, de iniquidade, de promiscuidade, de imoralidade. Como a imoralidade tem crescido em nosso meio. Esses dias a gente estava no shopping em Goiânia, eu estava pregando em Goiânia, aí eu estava sentado com outros pastores, com outros irmãos, nós estávamos em 7 pessoas, chegamos, pedimos um King Burger, estamos lá comendo, já chegamos, já fomos para o King Burger, lá para a fila, pedimos, aí estamos lá terminando de comer. Aí daqui a pouco começou um diálogo na mesa, uma falação mal de outro, um pastor falando mal de outros pastores que não estavam ali. Eu me levantei, fui lá, peguei meu copo e pus refrigerante e voltei para ver se o assunto tinha mudado. Continuou o assunto, eu peguei e me levantei novamente. Fui lá, peguei mais um tiquinho de refrigerante e voltei. E o assunto continuou, pela terceira vez eu fui lá.
Aí ele falou assim, cara, Joé, o que é isso, Pega o refrigerante, enche o copo de uma vez e vem e senta aqui com a gente. Eu falei, não, eu prefiro toda hora ir lá, encher a máquina, do que ficar aqui emprestando meu ouvido ao diabo, falando mal de quem não está aqui, quem não quer defender, como o pastor falando mal um dos outros. Por isso que toda hora eu estou indo lá para ver se vocês desconfiam. Vocês sentam na mesa, são obreiros e vêm falar mal. Para com essa vida, irmão. Para com isso, você não ganha nada com isso, você só destrói o corpo de Cristo. Mas existe uma esperança, e meu tempo se encerra aqui, porque nós temos uma outra programação agora com a pastora. Eu quero lhes dizer sobre uma verdade, e todas as vezes que eu vier neste lugar, e não falar da verdade, vocês possam me cobrar, e tenho todo o direito de falar comigo. Mas eu venho lhes falar sobre uma verdade, sobre o evangelho verdadeiro. Esse ano nós comemoramos os 500 anos da Reforma Protestante, quando no dia 31 de outubro, lá Martim Lutero, lá na sua cidade, lá onde era um monge, ele descobriu que a salvação é pela fé, que a palavra, que a luz libertaria ele e libertaria todos aqueles posteriormente que acreditassem nela. Começou a maior reforma, o maior movimento, depois da igreja apostólica, o maior movimento que existe nos dias de hoje é a reforma protestante, é por isso que eu e você estamos aqui. Mas ele mostrou a luz às pessoas, e eu quero dizer a vocês com muito amor, muita longanimidade, não há nada que possa abalar a verdade, não há nada que possa ir contra a verdade. Mas contra a mentira, ela pode vencer, contra a sua vida, contra tudo aquilo que você tem feito de errado, contra toda a prisão, todo o cárcere que você está, ela tem o poder de te libertar. Que você deseje isso hoje, que você deseje isso amanhã, que você possa entender que a festa do Hanukkah, às vezes, é mais que uma comemoração ou uma celebração de uma data judaica, do calendário judaico que a comunidade metodista absorveu. Que de repente a festa das luzes, como essas luzes que estão aqui brilhando, ela é um início de uma caminhada nova na sua vida, de liberdade, libertação livre de todo pecado, de todo vício. Por isso eu te incentivo, busque desesperadamente, busque conselhos, procure seus líderes, procure seu pastor, e olha, eu quero me libertar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? 7:45, eu queria orar. O pastor falou, cara, de 7:45, 9, 10 para as 9, eu falei assim, não, 15 para as 9, vamos atender o horário certinho. Eu queria só orar, queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós queremos te bendizer e te louvar nesta noite por essa palavra. Eu quero te agradecer por essa igreja, eu quero te agradecer por este lugar. Que essa palavra, ela venha a ser uma semente em nossos corações, que essa palavra venha florescer, que ela venha ganhar vida, que ela venha ganhar verdade, que nós sejamos sábios e praticantes dessa palavra, Senhor, que nós possamos durante a semana analisar qual é o cárcere que nós estamos vivendo, que nós possamos ver que o maior encarcerado da história, da nossa vida, somos nós mesmos, e que nós possamos desejar e pedir luz, liberdade, que nós possamos clamar por isso, Senhor. Eu quero te agradecer por essa noite tão especial, quero te agradecer por essas pessoas que aqui estão, pelas famílias, pela vida do líder dessa igreja, o pastor Jefferson, que está na sua casa, pela liderança que se faz aqui presente, e por toda a Amém Brasil. O Senhor sabe como eu tenho orado e como eu amo este lugar, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Agora, eu batizei vocês com água, agora vem quem vai batizar vocês com fogo, tá? Paz, querido. Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, continuem em pé. A festa do Hanukkah, para quem ainda não sabe, ela aconteceu mais ou menos em 168 a.C. E foi uma época de trevas em Jerusalém, em Israel. O templo havia sido profanado e destruído, e ali eles haviam sacrificado animais e todo tipo de oferenda aos deuses pagãos. Mas um povo se levantou, que foi Matatia, dos Macabeus, e em nome do Senhor eles foram
purificar o templo. Não distribuam as velas ainda não, que está todo mundo prestando atenção em vocês nas velas e não em mim. Ouça isso, igreja. Porque nós queremos oferecer a Deus um culto racional. Amém? Um culto racional. Você precisa saber para que você vai acender uma luz essa noite. Amém? E ali então, esse homem, junto com os seus filhos, e o Khaled falou sobre família, foi exatamente uma família levantada por Deus para purificar o templo em Jerusalém. Irmãos, aquele homem, e eles entraram no templo, eles guerrearam, lutaram por 3 anos, venceram a batalha, tomaram Jerusalém novamente para o Senhor. E na hora que eles entraram no templo para purificar o templo, eles levariam em torno, pela lei judaica, 8 dias de purificação. E sabe o que aconteceu? Eles só tinham apenas um vaso de azeite lacrado com o selo do sacerdote para purificação. Mas mesmo assim, num ato de fé e de coragem, eles disseram: nós vamos começar a purificação do templo e Deus proverá para nós o azeite para a iluminação da purificação. E conta a história que o azeite que só dava para um dia de purificação do templo foi transformado ou foi multiplicado em 8 dias. De uma maneira milagrosa, irmãos, o Senhor multiplicou aquele azeite. Havia apenas um vaso para um dia de purificação. Enquanto não terminou o ritual dos 8 dias de purificação, o azeite não se acabou. Então a festa do Hanukkah, ou a festa das luzes, é considerado a festa de consagração ou de dedicação ao Senhor. Eles consagraram, eles dedicaram aquele templo ao Deus eterno. E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos dedicar e consagrar as nossas vidas, a nossa casa, a nossa Brodowski ao Senhor Jesus Cristo. Sabe, em Isaías 60 diz assim: levante-se, Jerusalém, ou não, levante-se, ó Brodowski, e que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você, Brodowski. A terra está coberta de escuridão, os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você, Brodowski. Sobre você aparecerá a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, ó Brodowski, os povos do mundo virão até a ti. O brilho do seu novo dia fará com que os reis se cheguem até você. Brodowski, olhe ao seu redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando. Eles estão voltando para casa. Filhos desviados dessa casa estão voltando, diz o Senhor. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das suas mães, que oram, jejuam e clamam ao Senhor. Ele está trazendo os seus filhos de volta, ó Brodowski. Quando você ver isso, você ficará radiante de alegria, cheio de emoção, e o seu coração baterá forte. Os povos que vivem do outro lado do mundo virão, trazendo as suas riquezas para você, ó Brodowski. É essa palavra que o Senhor liberou sobre as nossas vidas nessa noite. Sobre nós repousará a luz da glória do Senhor. Ainda que as trevas cubram as terras ao nosso redor, e a escuridão os povos, mas sobre a nossa cidade brilhará a luz do Senhor para todas as nações da terra. Os filhos desviados serão trazidos de volta. Você pode levantar suas mãos. E agora então eu peço para os obreiros distribuírem as velas. Deem para os adultos, por favor. E eu quero chamar todos os pastores aqui na frente. Por favor, pastores. E antes de nós
Eu quero que você que é pai e mãe, que você fique com o seu filho do seu lado. Os líderes do Ministério Infantil já vão trazer as crianças para cá. E eu quero, crianças, procurem os seus pais, estejam do lado delas. O seu rosto brilhará de alegria. A glória do Senhor está brilhando sobre nós. Igreja, amanhã, deixa eu dar um recado. Eu não sei se vocês pegaram esse panfleto, mas amanhã, 8 horas da noite, nós estaremos fazendo esse culto sobre administração financeira. E amanhã quem vai ministrar para nós é o evangelista Isaac Mendes. O Isaac vai estar dizendo sobre como e para que prosperar. Então é um culto de administração financeira com princípios bíblicos que nós temos feito uma vez por mês em nossa igreja. Toda a igreja está convidada, desmarque as suas células, estejam aqui conosco amanhã, 8 horas da noite. Amém? Glória a Deus. Todos já receberam. A festa das luzes é a festa da dedicação ao Senhor. Eu me lembrei agora que o Senhor não precisou de luzes. Irmãos, ouça isso. O Senhor, Ele não precisa de luzes externas, porque havia no templo um vaso lacrado pelo selo do sacerdote, intocado. Ele é a luz, amém? Ele é a luz. E que essa luz brilhe na sua vida, na sua casa, na sua família, na nossa cidade, na nossa nação, e te leve a brilhar em todas as nações da terra. Feche seus olhos, vamos orar. Acho que não acende ainda não. Deixa tudo apagado. Nós vamos fazer assim, os pastores, nós vamos orar, os pastores vão acender as suas lâmpadas aqui nesse ato profético. E dos pastores toda a igreja será iluminada. Amém? Podem apagar as luzes de toda a igreja, por favor. Apaga o telão, apague tudo. Eu quero que você feche seus olhos. Comece a orar. Qual a situação na sua vida, na sua casa, na sua família? Pode apagar todas as luzes. Que você precisa da luz do Senhor. Pai, como diz a tua palavra, a escuridão cobre a terra. E quantas famílias, quantos povos e quantas nações estão vivendo em tremenda escuridão, Senhor. Mas sobre nós resplandece a tua luz. E que essa luz, ó Deus, não fique de uma maneira egoísta, guardada dentro da nossa casa, dentro das 4 paredes dessa igreja. Mas que nós possamos ser os teus luzeiros para todas as nações da terra. Senhor, em nome de Jesus, onde existe trevas nas nossas vidas, na nossa terra, na nossa cidade, venha com a tua luz. Senhor, que a tua luz brilhe em meio às trevas. Que em o nome de Jesus nós possamos ser cheios da revelação da tua glória, ser brilhantes como a luz do meio-dia, Senhor. Ó Deus, para que todos vejam a luz de Jesus que brilha através de nós
que brilhe através da nossa casa, da nossa família, dessa igreja, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Orecatolô baradalabassa cotorolô maradalamassaia, oriandaralabassa cotorolô baradalabasse cotorolô baradalabassaia. Nós clamamos pela tua luz, Senhor, clamamos pela tua luz, clamamos para que a tua glória resplandeça sobre a face da terra. Clamamos, Senhor, tu és a luz do mundo, tu és o azeite, tu és a luz para o nosso caminhar. Em o nome de Jesus, libera a tua glória sobre nós, Senhor. Ore coriandaralabassa cotorolô baradalabassaia, oriandaralabassa cotorolô baradalabassaia, oriandaralabasse cotorolô baradalabaxia, oriandaralabasse cotorolô baradalabaradelerecleriandaralabaradalabassaia, oriandaralabassa cotorolô baradalabassaia, oriandaralabassaia. Brilha a tua luz, Senhor, brilha a tua luz. Cotorolô baradalabaradalabassaia, oriandaralabassa cotorolô baradalabasse torolô baradalabassaia, orecariatolô baradalabasse cotorolô baradalabassaia, orecoriala baradalabasse, Senhor, orecoriandalabassa cotorolô baradalabassaia, oriandalabasse cotorolô baradalabassaia, cotorolô baradalabassa cotorolô baradalabasseia, oriandaralabassa cotorolô baradalabassa cotorolô baradalabassaia. Oh, vem Espírito de luz, oh, declara igreja, deixa ela brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes te esconder, levante a sua luz. Oriandaralabassa cotorolô baradalabassaia, acende uma luz na escuridão. Acende, Senhor, Deixa ela brilhar, a luz de Jesus, que a tua glória, a tua unção venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, brilha a tua luz, brilha a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. acende uma luz Levante a sua mão, na escuridão. olhe para trás, igreja. Soriandaralamaradalamassaias. Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, a tua glória, a tua luz brilhe sobre mim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao anunciar da luz. Eu recebo a tua luz, eu recebo a glória do Senhor. Espírito de vida e poder, venha sobre a minha vida. Acende a chama, acende o primeiro amor, acende a tua glória sobre nós. Nós queremos brilhar a tua luz, Senhor. Ilumina Brodowski, ilumina as nações da terra, Senhor, através da luz que existe em nós, pelo poder do teu santo nome. Aleluia, aleluia. Acende uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus, que brilha em todo lugar. Tu não podes se esconder, tu não podes te calar, diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão.
bate no meu coração de nós levantarmos um clamor pelas nações da terra, levantarmos um clamor pelos povos muçulmanos, levantarmos um clamor pelo México, pela Colômbia, pela Europa nesse momento que tem sido atacada pelo terrorismo, mas que o Senhor venha converter toda a escuridão em luz, pelos teus familiares que ainda não estão aqui, mas que a luz de Jesus irá tocar até eles agora. Vamos orar, irmãos. Comece a colocar diante de Deus nesse momento. Talvez o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos que estão longe do Senhor. Uma nação, um povo, uma língua que clama longe de Deus. Senhor, que essa luz venha brilhar, ó Deus, a partir de nós, dentro da nossa casa, na nossa cidade, Senhor. Deus, oramos para que o Senhor arranque das trevas, da escuridão e traga para a Tua luz os nossos parentes, os nossos familiares, a nossa cidade, Senhor. Que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai, nós oramos pelas nações da terra, oramos, ó Deus, pelos refugiados muçulmanos, oramos, Senhor, pela Europa, oramos, ó Deus, por Moçambique, pela Índia, pelo Nepal. Haja luz, ó Deus, entre os povos, haja a Tua luz entre as nações da terra, que a Tua luz brilhe, que a Tua salvação venha. E mais uma vez oramos, declarando que os filhos que um dia abandonaram essa casa serão trazidos de volta, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus nós proclamamos a salvação, nós proclamamos a Tua luz invadindo cada lar, cada casa dessa cidade, Senhor. Venha iluminando, ó Deus, onde existir escuridão, ilumina, traz a Tua glória, traz a Tua luz, que o Senhor venha iluminar cada casa, cada família dessa cidade, Senhor, e muda a nossa sorte, muda a história de Brodowski, Senhor. Marca com a Tua glória e com a Tua luz a nossa terra, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deixa ela brilhar, a luz de Jesus, e brilha em todo lugar. Não pode se esconder, nunca pode se calar, diante da necessidade, acende uma luz na escuridão, acende uma luz, deixa ela brilhar, a luz de Deixa ela Jesus, brilhar, deixa ela brilhar. em todo lugar, não pode se esconder, não pode se calar, diante da necessidade, acende uma luz na escuridão. Aleluia, glória a Deus, 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 uhul, glória a Deus. Irmãos, vamos nos assentar todos, podem acender as luzes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos acender as luzes primeiro. Glória a Deus. Amém. Agora eu
eu queria que vocês virassem as cadeiras na direção da mesa. Só as cadeiras, por favor. E eu quero que todos os líderes estejam em pé ao lado da mesa. Líderes, obreiros, estejam em pé aqui ao lado da mesa, durante toda a extensão da mesa. Vocês não vão precisar ficar em pé, transitando. Irmãos, essa festa é uma fartura, como o pastor Jefferson disse. Nós estamos aqui para ser a nossa unidade, a nossa comunhão. E vocês vão distribuir um prato desse para cada família, tá? Então vocês distribuem um prato para cada família, mais ou menos. E nós vamos repondo depois. Os irmãos também que vão servir os refrigerantes podem ir distribuindo os copos. Podem servir, por favor. Senhor, nós consagramos a Ti esses alimentos. Nós consagramos a Ti tudo que foi ofertado nessa noite para celebrarmos a nossa comunhão, para celebrarmos a nossa unidade, Pai. Que o Senhor santifique e purifique cada um desses alimentos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Libera a Tua unção, libera a Tua graça, Senhor. Deus, e nós Te adoramos por esse culto tão especial, por podermos celebrar essa festa, por poder celebrar a nossa comunhão, a nossa amizade, a nossa unidade em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, nós Te adoramos por essa noite. Te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, por tudo aquilo que o Senhor já fez e ainda há de fazer por nós, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias.